Muito bem, muito bem. Vamos falar um pouco aqui de intelectualidade. Me perguntaram se alguém, por exemplo, pegar uma coleção de livros e absorver esses livros, ler, entender, interpretar, se a vida dela muda, se a cabeça dela muda, se ela tem mais condições de vencer na vida, de resolver melhor as situações. Então, aí que está. Por exemplo, temos aqui esta coleção. Coleção Educadores do MEC. Por exemplo, temos aqui o Macarenko, o Claparede, o Sokodolski, e o Binet, o Zé Martí, o Ortega y Gasset, o Binet de novo, o Johann Pestalozzi, Vygotsky, Skinner. Aí eu lhe digo, por exemplo, Skinner fez todas aquelas experiências comportamentalistas, muito criticado pelos vigotskianos. O que pode acontecer, por exemplo, pegar um exemplo desses dois educadores aqui. Um, bastante a serviço do capitalismo, Frederick Skinner, e o Levi Vygotsky, bastante a serviço do socialismo, digamos assim. Você lendo livros dessa natureza, pensadores de diversas vertentes, você não precisa adotar o ponto de vista deles. O que você precisa, ao ler tantas ideias divergentes assim, é ter o seu ponto de vista. O seu ponto de vista. Tendo o seu ponto de vista, você vai conseguir conversar, se você for uma pessoa flexível, com todo tipo de pessoa e entender todo tipo de pessoas. Não quer dizer que você tenha que aceitar também as intolerâncias de muito certo tipo de pessoa. Aqui, ó, tem esse do Comênio. E, na verdade, esses livros que eu falei, eles trazem muito da obra do artista comentado por um outro pensador. Por exemplo, essa aqui, ó, Jean-Amos Comênio, foi, na verdade, comentado pelo Piaget. O livro aqui, por exemplo, do Vygotsky, não é exatamente o pensamento do Vygotsky, mas do Ivan Ivic. Então, embaixo você vai ver. Mas se você pegar também as obras dos próprios pensadores, você vai ter uma visão totalmente ampla das coisas, a ponto de você construir o seu próprio ideário para poder conviver melhor. Então, você vai ter uma capacidade melhor e maior de compreensão do mundo, compreensão do outro. Muitas vezes você vai entender o outro melhor do que ele próprio se entende, mesmo você não concordando, não aceitando e não apoiando o outro. Não importa se você pega um livro que foi escrito pelo Comênios ou pelo Jean Piaget sobre o Comênio, ou de alguém sobre o Jean Piaget. O que importa é você ter uma carga de leitura. Então eu recomendo que leia. Leia muito. A leitura, ela vai proporcionar uma edificação a você. Cada pessoa lê no seu ritmo, cada pessoa lê no seu tempo, mas a leitura só traz o bom quando são leituras de natureza edificante, como eu falei. Entendeu? Então você precisa. Mas se eu ler o livro Mein Kampf do Hitler, eu corro risco de me tornar, por exemplo, um sociopata? Não necessariamente. Não necessariamente. A não ser que você já leia com intenção ou com impulso inconsciente de fomentar determinados traços de uma personalidade também sociopática. Então você se deixa levar, aquilo passa a ser um combustível para justificar determinadas ideias que ainda não estão prontas na sua cabeça, ou até já estão bem prontas, mas você só precisa de um verniz mais ideológico e você vai buscar a leitura naquilo. Então, se você já se permitiu que aquela leitura fomentasse algo tendencioso dentro de você, aí é claro que aquela leitura vai te fazer muito mal. Mas isso também é para o bem. Se você é uma pessoa super do bem e você pega um livro de um escritor que tem
uma canalização a induzir as pessoas para a bondade, por exemplo, você pega os livros do mestre Masaharu Taniguchi e vai ler, você vai se tornar uma pessoa melhor ainda. Então, quando você busca uma leitura para fomentar algo que você já traz, é claro que aquilo vai te induzir, se você se permitir, porque ela vai dar suporte para algo que você já traz. Mas quando você lê como um livre pensador, você está lendo sem se deixar incorporar pelas ideias doutrinárias, panfletárias ou tendenciosas de alguns autores, você está lendo para o conhecimento, para uma melhor compreensão de mundo, aquela leitura em nenhum momento vai interferir nos seus traços de personalidade, em nenhum momento. Mas seja como for, faça a leitura. Há aquela leitura que é uma leitura mais relacionada ao lazer, né? Você lê como um passatempo, como uma coisa sem muito compromisso. Tem aquela leitura mais voltada também à leitura técnica, que você tem que ler para preencher alguns requisitos daquilo que você vai fazer ou já faz. E tem a leitura em nível de pesquisa também, que é aquela leitura que você faz a nível de procurar respostas para justificar uma hipótese, no intuito daquela hipótese futuramente se tornar uma tese. É uma leitura que tem uma característica até um tanto científica, se assim podemos falar. Mas seja como for, ler é sempre muito importante. Bom, gente, tá aí. Como exemplo aqui eu peguei, né, porque me perguntaram se eu ler todos esses livros, eu fico culto, né? Me perguntaram, não é que você fica culto, isso vai depender de uma série de coisas, porque a cultura de uma pessoa não está determinada pelo grau de leitura dela, mas sim sobre a capacidade dela de interagir com o conjunto de hábitos e costumes da sociedade que ela está inserida e da relação do conjunto de hábitos e costumes das outras sociedades. Então, quando uma pessoa ela não se choca com o conjunto de hábitos e costumes de outros povos, não se deixa escandalizar, nem diminui a cultura do outro, então isso é uma pessoa culta, é uma pessoa que tem entendimento de mundo. Não é só a leitura que vai trazer isso, tem uma série de fatores que agregam esse tipo de situação. Mas vai se tornar uma pessoa bem intelectual. Vai se tornar uma pessoa bem intelectual. Tá bom, gente? É isso aí.